Olá pessoal, começo o vídeo de hoje mostrando para vocês essa linda Cattleya intermédia pelórica. Ela tem o flameado aqui, a gente observa o estrangulado nas sépalas que imitam o labelo. Então ela é basicamente uma planta quase trilabelo, né, se assim a gente pode classificar. Mas segundo o Carlos Gomes, que é um dos maiores estudiosos da espécie, né, das espécies de intermédias, ela é classificada então como pelórica, né? Como vocês podem ver, ela tem aqui ó, um estrangulamento nas sépalas, né? nas pétalas aqui. Então ela tem esse estrangulamento que se assemelha muito bem ao labelo da planta, que é uma pétala também, mas é uma pétala modificada. É uma planta muito bonita, floresceu aqui muito bem esse ano. O ano passado ela não deu flor por conta de um problema que eu tive fusariose com ela. Já deixo assim já de antemão que é uma planta que é muito comum a gente ter esse problema com fusariose, canela seca, então tem que tomar um pouco de cuidado. E eu vou falar ao longo desse vídeo para vocês tanto sobre a planta como um todo, como vou falar sobre o modo de cultivo e os cuidados que você deve ter com essa espécie de orquídea, uma orquídea linda, maravilhosa e muito fácil de cultivo. Se adapta basicamente a todas as regiões do Brasil, sem exceção. Então, se você quer ter uma Cattleya intermédia, saiba que você pode cultivar ela de uma forma bem fácil e bem simples. Basta vocês seguirem alguns passos que eu vou passar para vocês aqui, referente ao ambiente dela, o ambiente natural, e referente aos cuidados que nós devemos ter dentro do orquidário. Mas para isso, se você está chegando agora, eu já peço para você, gente, deixa o like, se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações, porque ajuda muito o crescimento dos meus conteúdos e também ajuda muito vocês receberem os conteúdos que são programáticos, que são programados aqui para o canal, tá? Então eu confio em vocês. Peço a força de vocês para que me ajudem no crescimento do canal. E se você quer se aprofundar um pouco mais ainda referente ao conhecimento, né, de cultivo de orquídeas, acesse o meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip. O link vai estar na descrição e neste mês ainda, terminando, a gente tem 20% de desconto para você aproveitar e curtir o cultivo das orquídeas, beleza? Gente, então vamos falar um pouco sobre essa planta, né, tão especial. Eu acho ela uma das mais especiais assim das Cattleyas, pelo fato da grande variedade, né, de tonalidade, de forma, de cor, enfim, uma espécie muito especial pela grande variedade, né, de tonalidades, de cromatismo que possui as suas florações. É uma planta de porte médio, como vocês estão vendo. Ela cresce mais ou menos até 30, 40 centímetros. Já é por isso o termo basicamente intermédia, né? Intermédio significa, traduzindo, não utilizando a tradução que é classificada, mas traduzindo para o nosso português básico, seria entre as médias, né? Então ela fica entre as plantas médias. Isso por causa da sua flor, né? A sua flor é classificada como uma flor de tamanho médio, certo? Mas o seu porte também fica dentro do padrão das Cattleyas com porte médio. Cresce de 20, 30, no máximo ali 40, 50 centímetros aproximadamente. Quando chega a 50 centímetros é porque tem ou uma planta muito especial ou porque tem uma adubação muito boa. Mas o porte que vocês estão vendo é esse daqui, ó. É uma planta que entouceira muito facilmente. Para você conseguir uma planta, um arranjo bonito como esse daqui, ó, é muito fácil e é muito rápido, gente. Basta vocês cultivarem da forma correta. Essa planta aqui, ó, gente, tá maravilhosa. Olha só o entouceramento dela. Eu já fiz um corte o ano passado e tirei uma boa parte dela, mas mesmo assim ela já entoucerou novamente e ela tá aí com umas 15 flores aproximadamente para florir, né? Já tem uns par de botões aqui, ó, já entrando no período
de desabrochamento. Então, uma planta muito fácil de ser cultivada, que é muito florífera, diria assim, né, que você consegue fazer arranjos florais muito bonitos. Falando da sua haste floral, aproveitando o gancho, ela geralmente solta flores, né, de 1, 2, podendo ser até 5, no máximo 6, com exceção de alguns melhoramentos genéticos que podem passar disso. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui chegou a 7 flores, mas em geral o padrão dela fica entre 3 a 5 flores, principalmente as nativas, né? Plantas mais como essas aqui, ó. Essas são plantas nativas, são plantas que eu ganhei de um aluno, inclusive, e ele me trouxe essa planta e hoje virou uma touceira enorme, né? Aqui tem 2 variedades e, gente, é excepcional, né? Só posso falar isso. Com relação ao habitat dessa planta, é importante a gente frisar que ela é encontrada na região litorânea do Brasil. Em todo o Brasil, não. Em geral, ela é encontrada em 4 estados: Rio de Janeiro e São Paulo, onde ela vegeta no litoral, mas tem um clima mais quente. E temos as intermédias que habitam a região sul do Brasil, neste caso Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por incrível que pareça, pelo que se tem até mesmo de estudos, ela tem uma população muito restrita e alguns dizem que até não existe no litoral paranaense, né? Então ela pula basicamente o Paraná e vai aparecer somente lá em Santa Catarina, tá? Então existem algumas fontes, alguns estudos que falam isso. Não sei ainda se tem algum estudo mais atual que comprove se ela é encontrada no litoral paranaense. Mas até então os estados são Rio de Janeiro, São Paulo, da região sudeste, e depois Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. As intermédias que são da região sul do Brasil, elas têm uma resistência maior ao frio, como são essas aqui, ó. Elas chegam a suportar temperaturas de 5 graus ou até mesmo temperaturas negativas, se você tiver os cuidados adequados, como as minhas aqui. Passou o inverno, temperatura de -3 graus e elas estão super bem. O que acontece uma vez por outra, quando o inverno é muito intenso, como vocês podem ver aqui, ó, como foi alguns anos atrás, isso aqui acontece. Não é bem uma queimadura, mas as folhas ficam mais manchadas. Então isso aqui acontece, né, tanto nas catleias intermédias, quanto nas forbeses, quanto nas catleias que agora são chamadas de catleias purpuratas. Ficam essas manchas mais amareladas, que são queimaduras de frio, né? Só que não prejudica a planta em si a ponto de perder a planta ou a perder a folha, certo? Mas acontece, é natural, né, quando as temperaturas são negativas. Mas de modo geral, aquelas catleias intermédias que são do litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, elas têm uma adaptação maior ao frio do que aquelas que são da região de São Paulo e Rio de Janeiro. São plantas que vegetam, como eu falei, no litoral, e aí vem uma coisa muito interessante, porque elas vegetam basicamente de 4 tipos. Elas podem ser pasmófilas, ou seja, vegetam sobre a areia, na restinga do litoral. Elas podem ser umícolas, né, ou terrestres, eu prefiro chamar de umícolas, vegetando no chão, só que sobre uma camada de matéria orgânica, por isso que eu prefiro classificar como umícolas e não terrestres, e elas podem ser encontradas ainda de forma rupícola, sendo que a grande maioria delas é epífita, né? Então prefira basicamente o padrão, né? O padrão delas é o hábito epífito, mas elas podem vegetar dessas outras 3 formas que eu falei. Se você for cultivar essa planta, o que você tem que se atentar? São plantas litorâneas, então o que elas gostam? Muito sol, né? A gente vai para a praia por causa do quê? Por causa do sol, do calor, né? E por causa da umidade. Então é um ambiente muito úmido, um ambiente que tem ventilação e um ambiente de muita luminosidade, podendo essas plantas no habitat natural ser encontradas a sol pleno mesmo. Mas o ideal, claro, né? Sempre quando a gente traz essas plantas, a maioria são plantas que já são adaptadas a cultivo
comercial, caseiro, enfim, são plantas que você deve proteger ela do sol mais forte. Então você colocar um sombrite de 50% ali já protege elas quanto aos raios do sol no período mais quente do dia, que é o meio-dia, as 2 horas da tarde, 11 horas, enfim, né? A partir das 10 horas até as 3 horas da tarde é o ideal que elas recebam um sol bem mais filtrado, beleza? Então planta, resumindo, uma planta que gosta de muita umidade ambiente, umidade do ar alta, gosta de boa ventilação para não sofrer problemas principalmente com canela seca, gosta de muita luminosidade alta, gente. Então escolha o ambiente do seu orquidário que tem uma boa luminosidade para essas plantas. Essas aqui ficam bem na frente, bem perto onde elas recebem o sol da manhã, né? O sol da manhã bem intenso, bem mais agradável para elas. Então eu coloco elas no local onde elas recebem boa luminosidade de manhã e durante o dia, conforme o sol vai ficando a pino, né, ela vai recebendo um sol um pouco mais filtrado, que daí já entra em contato com o sombrite em cima do orquidário e o sol vai caindo de forma mais filtrada. De manhã elas recebem o sol passando somente pela lona, né? Então só pela lona translúcida de 150 micras. Outra coisa que é importante falar sobre essas plantas, é uma planta, gente, que ela pode florescer de espata verde ou de espata seca. Então se sua orquídea ela tá lá intermédia, tá lá com a espata seca, não corta a espata, porque ela pode chegar a florescer, porque ela tem um ciclo de desenvolvimento bem interessante, né? Ela terminou a floração lá no período, vamos imaginar, de setembro, outubro, já começa logo em seguida, alguns dias depois, o início de brotação. Então ela vai soltar um broto, e desse broto, lá no período de novembro, dezembro, janeiro, esse broto já vai estar crescendo, adulto, e quando ele chegar na fase adulta, quando ele chegar no período adulto, ele vai lançar a espata. Só que ele vai lançar lá em janeiro, fevereiro no máximo, né? E essa espata ela vai só entrar em floração lá no final de agosto, início de setembro, outubro, até novembro. Então o que acontece? Essa espata seca, ela fica ali adormecida, porém quando chegar o período de floração, que é o período de final de inverno até meados da primavera, até o meio mais ou menos da primavera, essa espata ela vai acordar, né? Mesmo estando seca, né? A planta, o pseudobulbo vai acordar e vai sair a floração de espata seca, certo? Então ela pode entrar em floração tanto da espata seca quanto de espata verde. E uma outra curiosidade, que se a brotação vier muito em cima da hora do período de floração, ela pode nem soltar a espata e florir. Então vamos imaginar assim, essa planta vai florir em início de setembro, mas o broto começou a crescer lá em junho, julho, então não dá tempo de fazer todo o ciclo de desenvolvimento e a planta, por incrível que pareça, ela basicamente assim esquece da espata e solta uma floração sem espata. Então ela tem essas curiosidades. É todas? Não, não é todas. Cada planta tem uma característica própria. Mas se aparecer dessa forma, gente, não se assuste. Não é uma anomalia na sua planta. É uma característica dela mesmo. Ela pode ter até 3 surtos de crescimento, sendo que um começa no final de novembro, ali, início de dezembro, indo até janeiro. O outro ocorre do outono para o início de inverno e o outro ali no meio do inverno, sendo esse último mais atrasado para a floração. Às vezes ele nem tem tempo de entrar a florir no período certo. Então ele tem esse ciclo de desenvolvimento como um todo. Então acompanhar o ciclo de desenvolvimento, importante frisar que as intermédias elas têm uma característica também bem interessante, que ela solta o broto com raízes, tá? Em geral ela solta o broto com raiz, então ela solta o broto, já enraiza, solta o broto, enraiza, solta o broto, enraiza. Porém, quando a brotação vem muito tarde, como foi aqui, ó, como vocês podem observar, o broto
ele vem sem as raízes, né? Ele vem sem a raiz. Então é final já de brotação aqui do período, já preparando para a floração. Porém, não deu tempo da planta enraizar ainda. Então é uma característica também que pode acontecer. Mas o padrão dela é o quê? Ela soltou o broto, já vem junto com raiz. Conforme o broto vai crescendo, as raízes vão crescendo também. Se atrasar um pouco esse ciclo, pode ser que atrase o processo de enraizamento. E aí o que vai acontecer? Terminou a floração, esse broto aqui, ele vai voltar, ele vai começar a enraizar e iniciar todo o ciclo novamente, certo? Gente, então agora falando um pouco do cultivo dentro do nosso orquidário, né? Como que eu posso cultivar ela dentro do meu espaço? Já falei que ela gosta de 3 coisas básicas: umidade relativa do ar alta, mas também gosta de uma umidade leve no substrato, no vaso ou no cachepô, no que você cultivar. Mas a umidade do ar tem que estar bem alta. É uma planta que vegeta próximo do litoral, onde tem muita umidade ambiente. Ela gosta de muito sol, né, podendo vegetar a sol pleno, mas se você comprar de orquidários, nos orquidários essas plantas são adaptadas ao sombrite, né, a ter uma tela de proteção que vai de 50% a 70% aproximadamente. Então, dentro desse espaço de 50% até 70%, você pode cultivar bem elas, garantindo boas florações. O ideal é que ela não receba demais de sombreamento, né, passou de 70% de sombreamento, consequentemente ela não vai ter uma floração abundante ou possa até mesmo nem florir. Vai ter um crescimento do vegetal, o vegetal vai ficar muito verde escuro, mas não vai florir. E ventilação. Por que ventilação? Essa planta ela é muito atacada por fungos, uma planta que é suscetível a pragas, gente. Tanto a cochonilha quanto doenças como a fusariose e a Rhizoctonia solane, certo? Então você tem que tomar cuidado, garantir um ambiente de boa ventilação. O ideal, olha só, gente, que interessante, você cultivar essa planta bem acima do substrato. Veja aqui, está praticamente 2 dedos. Essa planta, ela foi plantada aqui dessa forma, como vocês estão vendo. Ela não cresceu assim, ela foi plantada dessa forma. E veja que ela está acima do vaso, da borda do vaso. E ela enraizou no vaso, enraizou no substrato, perfeito. Só que ela não está com o pezinho dela, com o rizoma enterrado no vaso, né? Então essa umidade, em excesso de umidade no rizoma pode prejudicar. Então aqui é um material bem drenado, a gente usa a casca de pinos e a brita aqui, são os 2 materiais que eu tenho nesse cultivo. E ela está super bem, porém, né, a gente deve sempre tomar cuidado com a questão da umidade ambiente, né? E com relação à rega. Se você vai utilizar um material drenante, você tem que saber que é uma planta que gosta de um pouquinho mais de umidade no substrato. Então você regar um pouquinho mais ela, cuidar um pouquinho mais da umidade, se você observar principalmente o enrugamento de folhas e de pseudobulbos, principalmente os pseudobulbos traseiros, né? Se você observa muito o enrugamento dos pseudobulbos traseiros, significa que a planta ou está descartando os pseudobulbos traseiros ou ela está precisando de mais umidade, certo? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Outra coisa que é super importante, né, falar sobre esse cultivo aqui, gente, que é uma planta que é muito versátil para você cultivar. Então você pode cultivar ela em vaso de plástico, em vaso de barro, como vocês podem ver aqui, em cachepô, vai muito bem em tronquinho, em corticeira. Você pode cultivar ela em telha de barro, naqueles pau de barro que retém, então que dá para colocar água dentro, dá para você cultivar de diversas formas. É uma planta muito versátil e você pode cultivar em qualquer região do Brasil sem ter a preocupação direta com a questão térmica. Não é uma planta que precisa de um choque térmico para florescer. O que ela precisa de primeira mão é a luminosidade, né? Se sua planta não está florescendo, não é por causa que ela é lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, e precisa de mais frio.
Em alguns casos até pode ser, se for uma planta nativa, mas como são a maioria, hoje nós encontramos no mercado, são plantas já reproduzidas, melhoradas ou feito algum processo de aclimatização em orquidários, então você não vai ter problema com a temperatura, mas sim com a questão da luminosidade. Então, boa luminosidade vai garantir o sucesso da floração da sua Cattleya intermédia. E para finalizar, gente, nós temos hoje um grande melhoramento genético em cima dessas plantas, né? Existe uma grande, como eu falei, uma grande variedade de tonalidades, de cromatismo, né, de cores, e a forma dela também tem melhorado bastante, né, fechando melhor a formação das pétalas e das sépalas. Porém, eu particularmente gosto mais da forma original, que é aquela forma mais aranha, que eu vou trazer para vocês quando essas aqui florirem. Quando essas aqui estiverem em flor, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho vídeo até no canal falando um pouco sobre isso, mostrando até as Cattleyas intermédias em outras florações. Então, se vocês quiserem procurar lá, só digitar Cattleya intermédia Orquifanáticos que provavelmente vai aparecer, tá bom? E é importante, então, para a gente finalizar, existem muitas pessoas de boa índole, né? Mas existem muitas pessoas que vendem Cattleyas intermédias hibridizadas, né? Ou seja, cruzam com Lodigese, né? Cruzam com outras espécies e aí vendem elas como Cattleyas intermédias. Uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela não vai conseguir distinguir, porque são muito similares, né, a forma para um leigo, né, para uma pessoa, digamos assim, comum, que não é bem do ramo da orquidofilia, então ela vai comprar uma Cattleya intermédia, enquanto na verdade ela pode ser um híbrido primário, né, de uma Cattleya intermédia com Lodigese, né, de uma Cattleya intermédia com alguma outra espécie. Então tem que tomar bastante cuidado, comprar de orquidários que você tenha referência, né, e conhecer realmente um pouco da espécie, das características de formas, de estrutura, de flor, enfim, né, para você não cair nessa de estar vendendo aí colocar uma planta no Facebook dizendo que é uma Cattleya intermédia, sendo que ela pode ser um híbrido, né, primário, ou até mesmo uma planta que foi feito um retrocruzamento, né, foi feito um cruzamento com uma Cattleya Lodigese, daí saiu o híbrido, e aí a pessoa pegou aquele híbrido e fez novamente um cruzamento com Cattleya intermédia, fazendo que volte muito a forma, as características da Cattleya intermédia. Tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente tem bastante disso. Como também tem muito melhoramento genético, né, que a gente pode confiar. Como eu falei, o Carlos Gomes hoje é uma referência no Brasil. Ele tem um plantel maravilhoso e tem muito conteúdo. Eu até vou deixar um conteúdo, o link do conteúdo, falando um pouco sobre as Cattleyas intermédias, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje já ficou longo, mas eu espero que vocês, né, tenham aproveitado bem o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau, gente!